Quantos é que são os alunos? Nós somos 22 por videoconferência, 18 presenciais. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20 e os professores é mais 4, 3, 4, sim, 3 cópias. Eu tirei 20, que era uma apontada para o professor Pedro e outra para o professor Pedro. Isto que eu vos vou dar é eu simultaneamente, como estou a fazer o doutoramento em Roma, estou também tinha um buraco no tempo, na semana, inscrevi-me no mestrado que há lá, mas estou a assistir, portanto não estou a fazer o mestrado, em precisamente, como eles dizem, arquitetura e arte para a liturgia. A participação é essencialmente de arquitetos e engenheiros, então, está também 1 ou 2 sacerdotes e o curso funciona um mês, um ano, disciplinas mais ligadas, isto é, as matérias são sobretudo viradas para a arquitetura, no ano seguinte viradas para as artes, portanto todos os aspectos das artes plásticas ligadas obviamente, e portanto funciona assim ano sim, ano não, e a pessoa pode fazer os anos completos ou pode fazer por módulos, e como eles tinham lá os folhetos disponíveis, achei que quanto mais não seja como informação trazer. Pedro, depois se quiseres aqui mais 2 a mais, mas penso que há para todos. É mais como informação, portanto o que se fala lá não é muito diferente do que se fala aqui, porque o objeto é o mesmo e o objetivo é o mesmo também. Nós faremos o intervalo a que horas, João? Às 11. Às 11. Volta das 11. E se a pessoa quiser pode começar. Muito bem, eu hoje vou começar primeiro bom dia a todos. Tenho-nos conhecido pelas folhas e as fichas que o João manda pela internet, algumas aulas que sigo. Eu chamo Isabela Alfada Cardoso. Normalmente acompanho este curso mais de próximo, como já disse no início. Este ano, o facto de estar a fazer o doutoramento em Roma é um bocadinho mais difícil. Por outro lado, estas aulas que eu vou dar hoje no programa costumam ir mais a par das aulas do Padre Luís na questão do ritual, da questão dos rituais, dos sacramentos. De qualquer maneira, não haverá muito problema, porque aquilo que eu precisar dizer, digo e depois ele desenvolverá nas suas aulas. Portanto, não é... O que ele já disse já é suficiente para não trazer questões. Eu hoje queria começar, isto é, a primeira parte da aula, por falar de uma série de coisas preliminares e, sobretudo, coisas que nos ajudam a perceber muitas das coisas que depois vão dizer aqui. E queria começar primeiro por dizer o programa, o que é que vamos dar. Portanto, a aula de hoje será a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte sobre o que é que a Igreja pensa de si própria, como é que nasceu esta ideia da Igreja-Templo, da Igreja-Edifício, não gosto de chamar Templo, da Igreja-Edifício, e da própria, relacionado com esta concepção da própria Igreja, e portanto, falarmos numa série de aspectos relacionados com isto, bibliografia que devem consultar quando têm em mãos, que seja um projeto de adequação de igrejas, seja a construção de uma nova igreja, etc. Portanto, uma primeira parte, mais talvez, podemos dizer, teórica neste aspecto, e depois uma segunda parte, irei mostrar, depois do intervalo com este fecheiro, como é que se foram construindo, portanto, ilustrar aquilo que eu estiver a dizer, que eu disse no início, como é que se foram construindo, como é que se foi concretizando plasticamente esta concepção de igreja. Nos próximos módulos, iremos falar propriamente, especificamente, de cada um dos elementos do espaço sagrado,
nomeadamente a questão do corpo da igreja, a porta, o átrio, a torre, os sinos, o presbitério, o lugar da capela do Santíssimo, a reserva eucarística, a sacristia, o batistério, o Círio Pascal, o altar, o ambão, a cátedra, o lugar da reconciliação, o lugar das exéquias e depois todos aqueles elementos que estão associados à cruz, as velas, a credência, os elementos para as celebrações específicas, por exemplo, na Semana Santa, quando há a missa crismal, o lugar das âmbulas, etc. E, por último, o programa iconográfico. Parecem muitos títulos, parece uma coisa muito vasta, mas vamos tentar dizer o essencial para se ficar com uma certa ideia de exatamente. Claro que o elemento fundamental da Igreja é, de facto, o altar. E reparem, o Padre Luís há de falar disso. Há um livro litúrgico que chama-se Dedicação da Igreja e do Altar. Não diz dedicação da Igreja, do altar, do ambão, da cruz, etc. Diz dedicação da Igreja e do altar. Portanto, percebe-se que, de facto, no edifício Igreja, o ponto central, já vamos perceber porquê, o ponto fundamental é, de facto, o altar. E daí parte tudo o resto, com ele tudo se relaciona. E, portanto, isso expressa-se bem nesta dedicação da Igreja e do altar. Ora, aqui se tem-se falado muito do Concílio Vaticano II e eu queria começar precisamente pelo Concílio Vaticano II. E queria começar dizendo isto. Porquê é que se dá esta importância, se deu esta importância ao Concílio Vaticano II, ou se tem dado esta importância ao Concílio Vaticano II? É importante, o Padre Luís falou-vos de uma coisa que é aquilo que nós chamamos. Hoje, a aula, esta primeira parte, vai-vos parecer, e peço desculpa se tiverem dúvidas, interrompam, um bocadinho de flash de várias coisas. Mas porque com o tempo apertado tem que ser assim, não se podemos dizer cada coisa destas daria para darmos um curso de um semestre. Mas, de qualquer maneira, a mim parece-me importante. O Padre Luís falou-vos certamente do movimento litúrgico. Ouviram falar a gênese, como é que nasceu, etc. Mas, a par do movimento litúrgico, há outros dois movimentos que eu não sei se ele referiu, mas que são muito importantes também, que é o movimento bíblico e o movimento patrístico. E eu volto a referir, ainda bem que ele falou, porque assim poupa-me trabalho, eu volto a referir porque há um certo momento, portanto, ele fez da história da liturgia, eu não vou repetir isso, há um determinado momento na história, há um determinado momento em que se percebe que, de facto, de alguma forma, a Igreja estava-se a separar, de alguma forma, das suas fontes. E estes três movimentos, o que é que fazem? A preocupação é, de facto, recorrer às fontes. E dou-vos um exemplo muito concreto que talvez torne isto mais claro. Por exemplo, no movimento patrístico, o movimento patrístico começa claramente em Inglaterra. Reparem que o período patrístico é um período que estamos antes do ano 1000, e isto vale a pena também dizer. O ano 1000 é um ano muito importante. Não é 1000, é 1054, mas tomemos o ano 1000, em que nós temos aqui aquilo que chamamos a Igreja do primeiro milénio, já ia falar disto com mais detalhe, e a Igreja do segundo milénio, que há, de facto, características diferentes. E, neste período, o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, ainda não havia a separação, por exemplo, Igreja do Ocidente e Igreja do Oriente. Só que acontece, e reparem, que também no seio do cristianismo, as próprias, portanto, aqui há a separação de Igreja Ortodoxa e Católica são designações que decidiram cada uma das igrejas usar, por tradição usavam mais. Católica quer dizer universal para todos. Ortodoxa é, no fundo, que é de acordo com canónica, poderia-se dizer canónica,
numa outra forma. Ora, a partir daqui, o que é que acontece? Temos essa grande separação, mas depois, só mais tarde, é que no seio do cristianismo começam a aparecer os protestantes, etc. Ora, desculpa, só uma dúvida. Sim. O que é 1054 já agora? Porque é a separação, portanto, a separação propriamente do... Eu acho que é 1054, mas se não é 54, anda ali, é antes do ano 100, porque eu nas datas às vezes sou falho. Porque é precisamente quando a Igreja do Oriente se separa da Igreja do Ocidente. Repara que seguiam e há propriamente uma separação, os patriarcas do Oriente separam-se da própria de Roma e é também e corresponde de alguma forma com a queda do Império do Oriente, portanto tem a ver também com isso. Mas este movimento patrístico, só para vos dar um exemplo de como isto se torna claro. Por exemplo, em Inglaterra, que é onde de facto este movimento começa no século XIX, e há aquele grupo, sobretudo começa em Oxford, chama-se o movimento de Oxford, e há ali um conjunto de intelectuais que a certa altura, reparem que Oxford tem tradição das línguas clássicas e etc. E, portanto, começam a dizer, mas vamos olhar para este património dos chamados padres da Igreja, ver o que é que eles dizem. E é, por exemplo, no seio deste movimento patrístico, o famoso cardeal Newman, que era protestante, anglicano, se converte ao cristianismo. Porque a certa altura, estudando os padres da Igreja, só para vos dar um exemplo, estudando, diz, mas estes senhores, escrevendo isto, se eles estão, mesmo estando contra, mesmo escrevendo coisas contra o Papa, eles não se separam do Papa, estão unidos a Roma. E, portanto, eu também não quero eu também quero manter-me unido a Roma. Portanto, neste sentido, isto é só um pormenor para se perceber a importância de tudo isto. Ora, são estes três movimentos e tudo aquilo que eles geraram que dão, de facto, origem àquilo a que chamamos o Concílio Vaticano II. E, sobretudo, reparem, enquanto que o Concílio de Trento é, sobretudo, um concílio dogmático, o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral. E o que é que se quer dizer com estas duas palavras? Se tiverem alguma dúvida, interrompam ou perguntem. Porque a preocupação em Trento é uma preocupação essencial de esclarecer as ambiguidades. Reparem, temos todo o movimento protestante e depois temos a necessidade daquilo que se chamou Contra-Reforma. Portanto, há uma necessidade que os cristãos, e neste caso pertencentes à Igreja Católica, não tenham dúvidas sobre as coisas. Dou-vos um exemplo. O Padre Luís falou aqui da questão dos sacramentos. No Concílio de Florença, se não me engano, no século XV, definiram-se que os sacramentos são 7. Mas não se... Em Trento, o que é que se diz? Os sacramentos são 7 e só 7. Estão a perceber a diferença? Portanto, em Trento, o que é que há? Isto é um exemplo. Há tantos outros, não vos vou amassar aqui com outros. Portanto, a grande questão é, de facto, Trento é um concílio em que tem esta preocupação que tem a preocupação, sobretudo, de esclarecer, que não hajam ambiguidades. O Concílio Vaticano II tem uma preocupação acrescida. Não era tanto um problema de esclarecer, portanto, não é um concílio que está adiante dos outros, mas perceber como é que este povo que temos diante anda cada um para o seu lado a fazer as suas coisas. Como é que é possível esta Igreja, já vamos voltar para trás, para o primeiro milénio, como é que esta Igreja, portanto, quando quis manter e ter esta característica, este título pastoral tem a ver precisamente este cuidado com os fiéis, isto é, de voltar a provocar os fiéis a que eles possam voltar à Igreja, possam, no fundo, aquilo que depois o Sacrosanto Concílio refere como a participação ativa, frutuosa, etc. Pronto, isto como introdução geral. Então, nós podemos... Há um professor que faz os eixos principais, que faz este esquema não é meu, é um professor que eu estive a estudar, mas me parece um esquema muito elucidativo. Faz estes eixos e o Concílio de
facto, tem estes 4 eixos. E quais é que são os eixos? A norte temos a Sacrosanto Concílio, no fundo nos dá ao norte. A oeste, a Gaudium et Spes. Eu já digo o que é isto, não são palavrões. A sul temos a Dei Verbum. E a este temos a Lumen Gentium. Ora, são as 4 grandes. O ciclo João vai lá. Pronto, muito bem. Já vou explicar e tenho papéis e tenho tudo. Lumen Gentium. Aqui temos a Sacrosantum Concílio. Exatamente, é isso que Essa não falar. sei. Eu vou ler as outras. Dei Verbum. E Gaudium et Spes. Eu já digo o que é que isto quer dizer. Portanto, Sacrosantum Concílio é o concílio sagrado, no fundo, o concílio santo e sagrado, se podemos dizer. Lumen Gentium é a luz das gentes, é a Constituição sobre a Igreja. Portanto, esta vai definir, e nós já vamos ver uns pontos desta Constituição. A Dei Verbum, que é sobre a Palavra de Deus. Reparem, nesta Constituição, já vamos ver alguns aspectos, que vai precisamente valorizar este afastamento. Reparem que a Dei Verbum, se a Sacrosantum Concílio surge do movimento litúrgico, a Dei Verbum surge deste movimento bíblico. Portanto, este movimento bíblico vai dar origem à Dei Verbum. E a Gaudium et Spes, alegria e esperança, Gáudio e Esperança, que é a primeira Constituição, isto é, o primeiro documento conciliar, que nos vai falar dos aspectos sociais. Isto é, não quer dizer que não hajam aspectos sociais já noutros documentos da Igreja, mas, do ponto de vista de um concílio, é o primeiro documento conciliar que vai falar em todos os aspectos sociais, da economia, da vida das pessoas, etc. Portanto, são de facto 4 documentos que qualquer pessoa que se atira para uma igreja devia pelo menos ter-lhes passado os olhos em cima. Porque, não quer dizer, não é preciso saber tudo de cor, mas ter uma ideia do qual é que é a concepção da igreja atual. São de facto estes 4 documentos. E vamos então começar pelo primeiro, isto é, eu a Sacrosantum Concílio não vou falar, hei de referir a alguns aspectos que o Padre Luís já falou, mas vamos começar pela Dei Verbum e alguns aspectos da Dei Verbum que a mim nos podem passar. Passei menos. Eu ainda não escrevi, mas já escrevo. Mas já passa, exatamente. Só uma questão, já. Disse que a Dei Verbum esteve na origem da Dei Verbum, movimento bíblico. E não sei se era a Lumen Gentium, teve na origem de... Não teve na origem. A Lumen Gentium fala sobre a Igreja. Sim, mas qual é que é o movimento que esteve na origem da Lumen Gentium? A Lumen Gentium tem todo o movimento de concepção de Igreja, de pensar esta aproximação aos fiéis. No fundo tem por base, na base está a data da aprovação das Constituições. Isso também é um aspecto importante. Foi com o Sacro Santo. O Sacro Santo Concílio deve ser o movimento litúrgico. O Sacro Santo Concílio tem na origem o movimento litúrgico. Depois o movimento patrístico, que passa todas as outras. Como cronologia, como o Padre Luís disse, em 4 de dezembro de 1963 é aprovada a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Foram 2.152 votantes, só para terem uma ideia, 2.147 votam a favor, 4 contra e 1 nulo. Portanto, estão a ver que foi praticamente por unanimidade. Logo a seguir, e vamos ver como decorre de facto da Sacrosantum Concílio, a Lumen Gentium é aprovada com... Aqui não puseram os votos. Esta coisa costuma ter, não tem. Pronto, sobre a revelação é mais tarde. Portanto, logo a seguir, esta é em 21 de novembro de 1964.
qualquer maneira, eu pus a data que está cá em baixo, é a data da aprovação da Constituição. Esta data aqui. E tem um caminho na internet onde podem ler a Constituição completa. Eu fiz para todos. Peço desculpa. Depois temos a Revelação Divina, foi em 18 de novembro de 1965, 2.344 votantes, 6 não votantes. Portanto, estão a ver também praticamente por unanimidade. E depois a Gaudium et Spes é a última, 7 de dezembro de 1965, e reparem que eram os temas mais difíceis, que são todos os temas sociais. Temos 2.391 votantes, aqui 75 contra e 7 nulos. Quando é que foi a Lumen Gentium? A Lumen Gentium, 21 de novembro de 1964. Então não apanhei a ideia. A Dei Verbum é 18 de novembro de 1965, ano depois. E, portanto, vemos, de facto, como... Então, quais é que são os aspectos fundamentais da Dei Verbum? A Dei Verbum fala da Sagrada Escritura e eu queria referir aqui ainda 2 aspectos que são importantes. Nós temos... Onde é que a Igreja se apoia para se conceber a si própria, de alguma forma? Em 2 aspectos fundamentais. Por um lado, a Sagrada Escritura, e por outro lado, a tradição. A tradição que não são tradiçõezinhas. Tradição com T grande. Às vezes até se chama a Sagrada Tradição. O que é isto da tradição? A palavra tradição vem de traditio, que, em latim, que dá 2 palavras em português. Transmissão e tradição. Portanto, no fundo, esta... terceira, não quero dizer agora. O quê? Também dá uma terceira. Sim, mas estas são as principais para aqui. Portanto, não há terceira. Estavas a pensar traição. Tá. Não, traição vem de tradere, é com E. Não é de... É diferente, há algumas... Isso é o que se diz dos exegetas, não é? Que às vezes fazem, ou traduzir a Bíblia. Exatamente. Às vezes são coisas tão pequeninas que a pessoa espalha só comprido por uma vogal, por uma... Mas pronto, não, traição vem de tradere. E tradere é o verbo, portanto, trado, mas é com E, portanto não tem com I. Ora, a transmissão é precisamente esta entrega. Portanto, é muito importante ter esta consciência da tradição. Provavelmente nas primeiras aulas vos deve ter sido dito e sublinhado, essas não acompanhei quase, porque estava com muita coisa. Mas a tradição é sobretudo ter esta consciência, que é qualquer coisa que eu recebo e que transmito, mas atualizado com o meu hoje. Portanto, não é uma coisa cristalizada. A tradição não é eu recebo aquilo e passo tal e qual. Não, a tradição é qualquer coisa que eu recebo, uma geração recebe, uma comunidade recebe, que a atualiza no seu hoje e que depois a transmite às gerações futuras. Isto é a tradição e é nisto que devemos compreender esta tradição da Igreja. E o que é que compreende esta tradição da Igreja? Que fontes é que nós temos para esta tradição da Igreja, se nós pudermos dizer? Por um lado, temos todo o magistério da Igreja. O que é que nós temos? Magistério, o que é que são? Os escritos dos santos padres, todas as decretos, normas, etc., os códigos de direitos canónicos, todas essas coisas, portanto, tudo isso, os cânones, etc. Depois temos aqui os concílios, os vários concílios. Normalmente,
não é só normalmente, apenas os que não são os chamados pseudo-concílios, que houve alguns, portanto são aqueles que não foram aceitos pela Igreja, mas os concílios têm sempre no final, normalmente, de um concílio sai um conjunto de decretos, um conjunto de cânones, etc. É uma fonte também para a compreensão e é uma fonte desta tradição. Por outro lado, também, os textos dos padres da Igreja, e basicamente são isto. Portanto, no magistério compreende-se os catecismos da Igreja Católica, etc. Todos estes aspectos. Portanto, tudo isto faz parte da tradição. Ora, por exemplo, reparem, nas igrejas protestantes, uma das diferenças é que se valoriza a Sagrada Escritura em detrimento da tradição. Uma das máximas das igrejas protestantes, por exemplo, é in sola scriptura. Com isto, reduziram-se em algumas igrejas protestantes, por exemplo, os sacramentos. Disseram, não, esse sacramento não está. Lembram-se que o Padre Luís, na última aula, na última disse, há sacramentos que estão explicitamente na Sagrada Escritura e há outros que implicitamente. Ora, aqueles que eles disseram não estão explicitamente, não são sacramentos. Portanto, há uma sobrevalorização da Sagrada Escritura. Na Igreja Católica, Sagrada Escritura e tradição andam a par. Portanto, são dois, no fundo, quase dois braços de uma balança. Ora, nessa folha que eu vos entreguei, precisamente, um dos aspectos que vem referido é precisamente a questão da Sagrada Tradição. E diz assim, eu vou ler o número 8. Não me orientaram, onde é que estamos? Diz assim, e assim, a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados. Há um outro conceito, desculpem só por causa do que estava a dizer ontem, que às vezes há palavras que a pessoa não tem. Conceito de inspiração, que também está aqui, nós não vamos trabalhá-los, mas no fundo, os autores canónicos, isto é, os livros que fazem parte da Sagrada Escritura, são escritos por autores inspirados. Isto é, que têm a assistência do Espírito Santo. Na Constituição explica-vos melhor em mais detalhe o que é a inspiração, mas no fundo esta inspiração é a inspiração do Espírito Santo, a assistência do Espírito Santo nos livros que estão na Sagrada Escritura. Eu hoje não vou entrar por aí, senão não saímos daqui, vou falar da tradição. E volto então ao texto e diz assim, número 8, que têm convosco. E assim a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão contínua até à consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito, e a que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer mercê da contemplação e estudo dos crentes, que as meditam no seu coração, quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade, isto é, a Igreja no decurso dos séculos, tendo continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja, crente e orante. Mediante a mesma tradição, conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura. Entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. E assim Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja, no mundo,
introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Até precisamente sublinhar este aspecto dos dois braços da balança que colaboram. E vamos só ver o ponto 9, que diz: a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam, fielmente na sua pregação. De onde resulta assim que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas, por isso ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Não vos leio o ponto 10, sugiro que é precisamente a relação depois da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura com o magistério eclesiástico, que tem a ver com toda esta documentação que acontece. Portanto, reparem que esta transmissão, reparem que isto não é mais do que a tradição, aquilo que vos disse. Porque, reparem, Cristo não levava, quando fez, vocês leem os Evangelhos, Cristo não levava um testemunho e não lia um testemunho quando sim, os vários encontros que teve com a Samaritana, com o Zaqueu, com o Sermão das Bem-aventuranças, nem mesmo aqueles sermões mais compostos no sentido da organização do texto, ele não levava um texto. Eles iam e havia gente que tomava nota, que se lembrava, etc. E, portanto, quanto mais não seja na memória. E a partir daí foram constituídos, a partir destas testemunhas oculares que conviveram durante a vida pública de Jesus, o que é que acontece? Acontece que foram constituídos os textos dos Evangelhos. Portanto, vocês quando leem os Evangelhos, o que é que veem? Veem, por exemplo, os Evangelhos sinóticos. O Evangelho de São João já é um Evangelho muito mais trabalhado. Os Evangelhos sinóticos, aquilo que veem é os mesmos factos relatados por temperamentos diferentes, por forma, se vamos a São Lucas, era um médico que escrevia bem, tinha uma atenção aos pormenores. Se vamos a São Marcos, já era de outra forma. São Marcos acompanhou São Pedro, tinha pouca instrução, segundo dizem os exegetas, até tem erros gramaticais e de literários, no fundo. Encontramos esta variedade. Se vemos, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, é um Evangelho muito mais... Ele era publicano, era judeu, portanto, cobrador de impostos, muito mais dirigido aos judeus. Isto para dar esta ideia de perceber que a tradição é precisamente aquilo que nós, ontem, aquilo que o professor Pedro e a professora Dulce disseram aqui na Assembleia, que o arquiteto disse, corrige-me, Pedro, se eu tiver, vive destas suas memórias, da sua erudição, daquilo, e aplica. É porque tem a ver com isto. Aplica uma tradição, isto é, aquilo que recebeu, aplica e, no seu aplicar, no seu fazer, no seu operar, se pudermos dizer assim, está toda a sua criatividade. A criatividade não é fazer uma coisa que seja diferente de todas as outras, mas é, precisamente, usar aquilo que se recebeu, tornando-se pessoalmente eu naquilo que se faz. E, portanto, dando esta novidade naquilo que se faz. E pronto, encerro a Dei Verbo, mas é sobretudo ter consciência desta importância. Cronologicamente devia ir para a Lumen Gentium, mas como vou ligar a Lumen Gentium com outra coisa, vou saltar para a Gaudium et Spes, porque ficou o discurso mais... Portanto, neste momento vou deixar de fazer um aspecto cronológico e vou só ficar com um para mim. E eu, na Gaudium et Spes... isso, não fico só com um para mim. Na Dei Verbo, algumas dúvidas que tenham, perguntem e perguntam. Portanto, não me deixem avançar.
Eu, a de verbo, vou só dar uma pincelada muito rápida, porque senão depois não temos tempo de entrar naquilo que eu depois quero entrar. Na Gaudium et Spes, peço desculpa. Portanto, a Gaudium et Spes é precisamente esta Constituição que sublinha o aspecto, traz esta novidade da questão social, portanto, do homem na sociedade, do homem integrado no seu contexto social, religioso, e vai ter, portanto, é uma Constituição que tem vários pontos, vai falar sobre o desenvolvimento económico, o desenvolvimento humano, as questões da economia, vai falar, é a Constituição que vai falar também desta, que não há separação, que depois o Papa João Paulo II vai referir isto em duas das suas encíclicas, na Fé e Razão e na primeira, o Redentor do Homem, que tem a ver, não há separação entre razão e fé. E eu pus precisamente o número 36, vou ler o número 36, que eu pus aqui alguns pontos que me parecem que são importantes, não só este ponto 22 tem a ver com Cristo, o homem novo, perceber que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto é com este Cristo que o homem, é este Cristo que o homem é semelhante, este Cristo que encarnou, que isto depois vai ser muito importante para perceber também a própria concepção do espaço Igreja, portanto perceber quem é esta, o que é através de Cristo que nós conhecemos o Pai, é através de Cristo que nós conhecemos Deus. Deus dá-se a conhecer através do seu Filho. E, portanto, é esta dimensão da encarnação que deve estar plasmada plasticamente no edifício Igreja. E, portanto, de facto, é uma das dimensões fundamentais. A passagem que eu acho que é importante, a passagem que eu faço é Deus dá-se a conhecer através do seu Filho. Ainda antes atrás, Deus diz-se e dá-se a conhecer na realidade. Dá-se-nos a conhecer o seu rosto até Jesus Cristo. Reparem que no povo hebreu nem sequer se podia pronunciar o nome de Deus, que era um nome tão santo, que nem sequer Yahvé, o tetragrama, é um não-nome, se pudermos dizer assim. Portanto, quando Cristo se dá a conhecer, Cristo encarna, e esta encarnação, esta dimensão da encarnação, é precisamente aquilo que deve estar plasmado no edifício Igreja, plasticamente. Portanto, é este encontro do homem com Deus. O encontro do homem com Deus, obviamente, faz-se através das três pessoas da Santíssima Trindade, que são um só Deus, mas realmente a imagem de Deus, nós somos se podemos dizer rebuscadamente, como dizem alguns padres da Igreja, nós somos a imagem da imagem de Deus. Qual é que é a imagem de Deus? É Cristo. Vamos ver esta passagem. Portanto, ter esta consciência que é isso, nesse aspecto é fundamental. Mas falaremos mais disto, mais disso, mais para diante. Então, este ponto 22 eu não vou ler, sugiro-vos que leiam, porque dá de facto diz mais detalhadamente esta frase mais sintética que eu acabei de vos dizer, e depois no ponto 36 insiste neste aspecto, que é a justa autonomia das realidades terrestres. Isto tem a ver também com uma coisa que o professor Pedro e a professora, sobretudo o professor Pedro, disse ontem, que é, de facto, o arquiteto deve fazer a sua função de arquiteto. Não deve ser o sacerdote que faz a forma da Igreja. O sacerdote deve fazer a sua... Isto é, cada um de nós tem uma vocação, uma função. Vocação no sentido é chamado a fazer qualquer coisa. Tem, se pudermos dizer, isto é, aquilo que faz é, no fundo, o cumprimento de si próprio, em todas as dimensões. Ora, existe esta autonomia das realidades terrestres, podemos dizer assim, é justa. E eu lia-vos só este ponto 36 e
e já comentamos um bocadinho. No entanto, muitos dos nossos contemporâneos parecem temer que a íntima ligação entre a atividade humana e a religião constitua um obstáculo para a autonomia dos homens, das sociedades ou das ciências. Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador. Pois, em virtude do próprio facto da criação, todas as coisas possuem consistência, verdade, bondade e leis próprias, que o homem deve respeitar, reconhecendo os métodos peculiares de cada ciência e arte. Por esta razão, a investigação metódica em todos os campos do saber, quando levada a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais, nunca será realmente oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Antes, quem se esforça com humildade e constância por perscrutar os segredos da natureza é, mesmo quando disso não tem consciência, como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta as coisas e as faz ser o que são. Seja permitido, por isso, deplorar certas atitudes de espírito que não faltaram entre os mesmos cristãos, por não reconhecerem suficientemente a legítima autonomia da ciência e que, pelas disputas e controvérsias a que deram origem, levaram muitos espíritos a pensar que a fé e a ciência eram incompatíveis. Se, porém, com as palavras autonomia das realidades temporais, se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao Criador, ninguém que acredita em Deus deixe de ver a falsidade de tais acertos, pois sem o Criador a criatura não subsiste. De resto, todos os crentes de qualquer religião sempre souberam ouvir a sua voz e manifestação na linguagem das criaturas. Antes, se se esquece Deus, a própria criatura se obscurece. Portanto, isto sublinha precisamente este aspecto de que todos, é como se fosse uma orquestra, que cada um toca o seu instrumento. Já viram o que era? Se cada um, para se ter um som harmónico, é preciso que cada um seja o melhor no instrumento que toca. Portanto, ter esta consciência desta importância da alguma questão, Pedro? Estás-te a rir? Não, é mesmo uma academia de música. Não sei. Agora muito primeiro. Era o trompete. Toque trompete também. Por isso, esta Constituição é muito clara em todos estes aspectos. Eu depois incluí-vos aqui um capítulo que não vou aqui ler, dou só 2 ou 3 apontamentos, que é precisamente todo um capítulo relativamente à conveniente promoção do progresso cultural, e em que vai falar na importância da educação integral do homem. E o que é esta educação? É precisamente esta introdução à realidade. É que o homem possa estar diante da realidade toda sem a temer, isto é, percebendo que a circunstância que tem diante de si é a circunstância que lhe é dada para desenvolver todas as suas capacidades. E, portanto, em todos estes pontos em que vai falar, reparem que isto é uma Constituição de 65, portanto, pensem nos anos 60, portanto, há coisas que podem estar um bocadinho situadas, mas vão reparar que são coisas que se aplicam e são perfeitamente atuais para os nossos dias. Portanto, começa com a cultura e a sua relação com o homem. O homem não vive sem esta cultura, sem este... que, no fundo, reparem, a própria palavra cultura está associada a culto, a cultivo, a este, no fundo, crescer a cultura não como exclusivamente erudição, mas como esta dimensão antropológica fundamental que nós recebemos e que faz precisamente parte desta tradição, como dizia no texto que lemos há pouco, e que atualizamos no nosso hoje e transmitimos. Depois falará nos novos estilos de vida daquela época, o homem autor da cultura enquanto precisamente é este trabalhador, como diz o Evangelho, da vinha do Senhor, neste sentido, nas coisas que faz, nas coisas que diz. Depois esta relação entre fé e cultura, mensagem de Cristo e a cultura humana,
e a harmonia entre as diversas ordens humanas e culturais, e portanto termina com o ponto, com 2 pontos. Por um lado, o reconhecimento do direito do homem à cultura, portanto como um direito, e o último ponto sobre precisamente esta educação cultural integral do homem. Dúvidas, perguntas sobre estes primeiros pontos? Pode-se dizer que depois os Papas, mais tarde, com as encíclicas que vão desenvolver muitos temas, no caso, estou a lembrar, por exemplo, daquela, não lembro como é que se chama, mas daquela encíclica do Papa João Paulo II sobre a fé e a oração. Exatamente, Fides et Ratio. Tem a ver com isto, não é? Não, Não, o desenvolvimento destes temas, não é? Vocês reparem, não temos tempo de fazer isto aqui, mas estes temas todos, isto é, têm trabalho, há uma série de encíclicas que estão por trás, que vão dar origem, isto é um ponto culminante, e depois a partir daqui também flui um rio de textos e documentos. Então, há uma conquista, também não da década de 80, mas parece-me que isto de facto é interessante do ponto de vista da cultura, mas aqui está subjacente noutra realidade que é a dimensão holística, não é? Exatamente. Nós temos um bocadinho esta ideia que, sim, há uns que são cientistas, outros acreditam. Há uns que são arquitetos, há outros que são padres. Mas a fé, a cultura, ou seja, é a tal coisa do médico, não é? A dada altura, com as especialidades, está-se a perder um bocadinho o médico geral, não é? Qualquer dia só sei uma ponta da unha e é só isso que me digo. Mas há uma dimensão holística, e portanto eu tenho um espírito, tenho uma alma, tenho uma fé, tenho a minha cultura, a minha educação, que me permite fazer as tais pontes, e eu acho que isso hoje em dia precisamos de acentuar cada vez mais isso, não é? Porque o professor Pedro dizia um bocado no princípio que é importante que um arquiteto de uma igreja seja alguém que beba também, ou que se entenda neste universo, porque um ateu até pode fazer um bom espaço, não significa que seja uma boa igreja, não é? Um agnóstico pode fazer um bom espaço, mas também não significa que seja uma boa igreja católica. Essa dimensão está muito... Nisso, o fundamental, isso diluei até à exaustão, e que ontem já foi um bocadinho aqui dito, é absolutamente determinante o diálogo. Isto é, de facto, haver alguém, e houve algumas experiências, algumas com sucesso, outras sem sucesso, alguém que faça uma igreja deve ser acompanhado por alguém que o conduza, no fundo, neste sentido, o antigo mestre, como Pedro ontem dizia, relativamente às igrejas de Roma, às grandes igrejas de Roma, no fundo, tantos daqueles arquitetos tinham de facto alguém que sabia o que queria, que os conduziam e etc. Portanto, isso é um aspecto fundamental. A própria dimensão da escola, que a igreja também abdicou muito dela, não é? O criar escola, este criar cultura. Exatamente. Nós abdicamos do criar cultura também, não é? Hoje em dia um bocadinho assim, a consequência da própria igreja. Não, e há, de facto, por isso eu, este ano, o ano passado não tinha introduzido isto, e este ano decidi introduzir estes textos porque tenho-os lido. E nestes textos há uma preciosidade de coisas que foram ditas e que muita gente nunca, nem sequer ainda os leu. Isto é, foram escritos nos anos 60. É verdade, não é? Portanto, há muita gente e nós encontramos, às vezes andamos à volta com determinadas coisas que já estão escritas, que já estão ditas. Não sei se estão a perceber aquilo que eu estou a dizer. Então, agora... mais alguma questão sobre este aspecto? Então agora vamos para a grande Constituição, não é a grande Constituição, mas é a Constituição sobre a Igreja, e que de facto eu acho que é uma preciosidade para os arquitetos. Não para isto é, para toda a Igreja, mas para os arquitetos até como... E vou dar isto juntamente com outras duas coisas. Funcionam... Eu disse distribuir. Estes são os novos que eu fiz, que você não tem aí, depois eu posso mandar. Eu posso apagar aqui esta parte, não posso?